Boa noite, pessoal. Iniciando oficialmente a live, né, de setembro, dia 30 de setembro, aqui no Instagram da Indústria Laboremos, mais uma vez. Graças a Deus, vocês já entraram aqui, né, no nosso pré-live. Já batemos um papo muito legal. Olá, Silvano, Renato Camarones, doutor triturador. Loja topadíssima aí, pessoal. Nosso convidado Felipe, Josenildo. Hoje o bate-papo será muito especial, pessoal. Já vou convidar aqui, né, o nosso parceiro Felipe, para que possa estar aqui vindo bater um papo com vocês. Falar tudo isso, pessoal, a colaboração, a união entre produtores, que a gente sabe que a união realmente faz a força e juntos somos de fato mais fortes. Olha ela aí. Tá Olá, escutando? Felipe. Boa noite, tudo Boa noite. bom? Tudo bem. Tá escutando normal direitinho? Está ótimo, Felipe. Inclusive, pessoal, se vocês estiverem com. Estou aumentando aqui o som do meu telefone. Se vocês estiverem com algum ruído, algum probleminha técnico, certo? Avisem que vocês já sabem. Sempre tem um probleminha técnico aqui, Felipe. Alguma questão de internet, alguma coisa. Mas o importante é a Acontece. informação. E é que nós somos uma grande rede, né? De parceiros, É, amigos, produtores. E é isso que você está fazendo também, né? Fazendo que essa colaboração aconteça ainda mais. verdade. Pedir desculpa à turma aí que eu tô um pouco rouca nesse final de semana. É, Indiretamente eu trabalhei na vaquejada com os amigos e a poeirinha vocês sabem como que funciona. Mas, pessoal, oficialmente abrindo a live de setembro de 2025 aqui da Indústria Laboremos com Felipe Andrade, ele que entende muito da parte técnica, ele que é técnico de agronegócios ou tecnista aí, trabalha à frente, né, Felipe, da Secretaria do Município da cidade dele, que é Barra de Santana, uma das regiões que é uma bacia leiteira muito importante, que tem uma produção de queijos e derivados que é reconhecida. A gente pode citar aqui um nome como o Galego do Mororó, né, que é uma das queijarias premiadas, não só Exatamente. do não só no Brasil, mas no mundo. E Felipe é um jovem rapaz que vai se apresentar aqui para vocês e falar um pouco da trajetória dele, falar o que ele vem desenvolvendo e como foi aí, né, a conexão com os suínos, para que ele possa estar falando também desse tema hoje aqui. Seja bem-vindo, Felipe. É uma honra para todos nós, da Indústria Laboremos, para que você possa estar aqui como uma jovem referência do agro, falando para os produtores e, claro, a gente troca na conexão para ensinar e aprender. Tá certo. Muito obrigado, Germília, pelo convite. E assim, eu fico muito agradecido, né? A gente precisa muito ter jovens engajados, participantes do agro, que levem o nome do agro da sua cidade para o Brasil e o mundo todo. Isso. E meu nome é Felipe, né? Como você já apresentou. Sou um jovem entusiasta do agro, amo demais essa área, tudo que eu faço. Fui produtor desde os meus 7 anos de idade, quando vim morar com meus avós no sítio Serrinha, aqui em Barra de Santana. Começou essa paixão pela suinocultura, porque foi um dos meus primeiros animais que eu ganhei dos meus avós. Cheguei no sítio para morar e disseram, Felipe, a gente não pode lhe dar o que você quer, mas vamos lhe ensinar a trabalhar, a pescar. Aí eu disse, sim, aceito. Aí ganhei no tempo. Eles foram dar essa porquinha para você começar a cuidar. Eu disse, quero, aceito. Aí foi daí, foi crescendo, fui conseguindo as minhas coisas, tudo, conforme o ensinamento dos meus avós e aquele porquinho que me ajudou muito. Que Dali bom. vendi, comprei dois, fui comprando três e foi crescendo. Com E sete quando a anos de gente. idade. Exatamente. Aí veio essa paixão pelo agro, já desde pequeno eu disse, não, eu quero fazer algo relacionado ao agro, eu quero estudar uma medicina veterinária, que a gente não conhecia muito, não tinha essa cultura da escola ensinar aos alunos do sítio a, os cursos de ciências agrárias, né? Aí eu sempre fui muito assim de pesquisar, de questionar, perguntar e curioso a saber. Aí foi nascendo essa questão, essa paixão pelo agro. E assim, a suinocultura, quando eu já formado, já há uns 3 anos atrás, eu pesquisando, o pessoal do Senar, o curso lá, ensina muito a gente a questionar, a visualizar
as questões de gestão, e foi daí que eu vi um futuro promissor na suinocultura. Para a gente que é de pequenas propriedades, da agricultura familiar, que não tem grandes propriedades, e eu vi essa alternativa de saída para todos nós. Gente, eu acho muito legal a história de Felipe, porque ele tá só dando uma pincelada aqui. Mas quando eu conheci Felipe, a gente fez uma agroviagem, né? Vamos dizer assim. Tem algumas que a gente já fez. E ele me falou que cursou direito, estava no oitavo período, não foi, Felipe, de direito. Foi, E teve a coragem, assim, a ousadia, na verdade. Porque é um dos cursos, hoje eu acredito também, mais concorridos que se tem é direito, medicina e engenharia. E você abrir mão mesmo, assim, não do conhecimento que fica para a vida toda, mas para seguir a carreira e um sonho. E a gente sabe que hoje glamorizam muito o agro e estão certíssimos demais, mas o agro também é desafiador em alguns pontos. Conhecimento, não é mais o agro de ficar com enxadinha nas costas, mas existe também isso. E o cara jovem, assim, com possibilidade, sabe? Quer saber, olha, eu vou fazer o que eu acredito. Inserir o seu irmão também, né? Correu atrás para estar conquistando a terra que você falou, né? Que era dos seus avós e hoje uma parte é sua com muita luta. Então, assim, eu acredito que isso também inspira demais, sabe, Felipe, a quem está aqui, quem é jovem, quem já é produtor. E eu converso com muitos produtores que estão passando por vezes por alguma dificuldade. E eu gosto de falar da vida de quem já vivenciou um momento difícil, vamos dizer assim, e pelo amor mesmo ao campo, que é uma conexão de doida, assim. Você, sei lá, você é da saúde, aí conhece o agro e diz, não quer saber, eu vou viver disso aqui. Posso quem estar ganhando conhece real não um quer sair milhão. mais. É o que eu gosto. É, e é muito bacana, sabe, Felipe, isso. Isso. É seu, que é É, uma parte que a essa, turma não conhece, né? Essa inspiração. essa questão do direito nasceu quando eu terminei o ensino médio. É como eu falei, não tem essa cultura nas escolas de dizer assim, façam o que vocês querem, o que lhe cativa, o que lhe chama, arde no coração. Aí eu fui partir para o direito, fiz até o que período, mas era assim, eu ia dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí chegou, teve até um professor de psicologia que ele disse, olha, façam o que vocês realmente querem e buscam, e aquela questão de sonhos, né? Vá em busca do que vocês querem e sonha. Aí chegou um dia eu disse, não, vou parar por aqui, vou partir para o que eu quero. Aí fui, fiz o técnico em agronegócio pelo Senac, que abriu a minha mente de uma forma extraordinária. O É um dos Senac, quem... melhores cursos, Isso, gente. Eu também fiz esse curso, é. irei fazer outro agora, né, Felipe? Fale do Senar, por favor, que é muito Aí, importante a gente é, falar dessa questão técnica, porque hoje as exatamente, escolas até elas estão inserindo mais o agro de uma forma como algo positivo, bom, para inserir o jovem no campo. Mas antes o agro, né, Felipe, era algo que era era, sofrimento, era você era. ficar sem possibilidades. Isso. Pentia como o agro como uma... eu vi muitos professores, pessoas daqui do sítio falar que assim, crescer na vida é se formar em algo que não tinha nada a ver com o agro e sair para fora do Isso. sítio. Mas crescer na vida, o que será? Todos esses pessoal que se formaram, não desmerecendo nenhum, mesmo pessoal que é professor, que é médico, enfim, várias profissões, todos eles foram criados pelos pais que vieram do agro. E por E que não pronto. ensinar a esse pessoal a voltar, que esses filhos voltem e tragam técnicas específicas para a propriedade de cada um, né? E o Senai ele é um divisor de águas na cabeça de quem vai, na vida de quem vai para lá. E abraça e realmente quem quer aprender, né? Porque você tem que querer. Se você não quiser, em canto nenhum você aprende. É verdade. E é importante a gente falar do Senar, todas as lives aqui a gente fala do Senar, Felipe. E não é porque, tipo, tem uma conexão com o Senar, porque gosta do Senar, que a indústria Laboremos é parceiro, mas é porque o Senar, de fato, ele transforma de forma gratuita, com assistência técnica, com a fixação do jovem no campo, com ensino, com tecnificação. Tem que entrar no site, no Instagram, enfim, no portal que você possa acessar aí da sua casa e conhecer a plataforma, o ensino e todas as possibilidades que o Senar traz. Existem cursos que você pode fazer através do seu celular e que transforma de fato a vida. Sei lá, você está lá na sua propriedade e vai cultivar flores. Você vai produzir ovos caipira, você faz os geleias. Então, a partir do momento que você comercializa, tem cursos de marketing que eu acho sensacional, que já é mais voltado da minha área,
a parte de agro em si, a parte de pecuária. Então, assim, a gente faria uma live só suinocultura, claro, que é o nosso tema hoje aqui, só para falar sobre o Senar. Todo produtor rural e o filho do produtor rural, principalmente, precisa ter acesso ao Senar. Inclusive, está aberta agora as inscrições, né, Felipe? Exatamente. Para os cursos técnicos, que são cem por É. cento gratuitos. Da camisa que vocês, por vezes, me veem na rede social, Felipe, verdinha, do material que é excepcional, os livros, enfim. Até lanche mesmo, assim, nos polos, né? Eles disponibilizam. É algo Isso, sensacional, de fato. E Felipe é é, um jovem do CNA, jovem, que eu gostaria que isso. você falasse também, para inspirar outros jovens aqui, pais, né, que possam procurar para os seus filhos também a oportunidade que a gente teve através do Senar e a vivência que você teve, que é riquíssima. E eu veio do Senar já, conhecendo esses programas que o Senar tem, que é o CNA Jovem, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento de Lideranças. Você não lá não vai aprender a ser um líder, você vai desenvolver competências para aprender a liderar. E por muitas das vezes a gente tem medo ou fica com receio de não conseguir, mas o Senar ele desperta isso. E foi no CNA Jovem que veio a ideia de trabalhar com a suinocultura e desenvolver uma rede de colaboração para que a suinocultura ela se torne ali de um patamar individualista, de um patamar pequeno, para algo grandioso. Não pegar as pequenas propriedades e transformar em grandes granjas, mas o produtor ele tem esse pensamento de grande, de 5 matrizes, um reprodutor, ele conseguir tirar renda dali, entender que ali é uma empresa rural, né? E veio essa ideia, captar a questão da secretaria do município aqui de Barra de Santana, a gestão municipal. Eu agradeço demais também a gestão municipal, ao pessoal dali do prefeito, Jurema, do vice Júnior, por ter me dado também essa oportunidade de levar minhas ideias, e eles abraçam as ideias que eu levo, para a gente transformar o agro de Barra de Santana, não só a suinocultura, mas também estamos com ações na área de bovinocultura e de caprinocultura. E assim, a gente, Entendi. quando é técnico, que conseguimos levar essas ideias para demais produtores, isso é muito gratificante. Felipe, a rede ROIC, né, que a gente possa falar agora. A rede ROIC, ela surgiu como uma ideia sua para o projeto de novos lideranças do CNA Jovem, mas hoje a rede ROIC, ela não vai só contemplar a sua região até então. A gente está vendo que ela já está tomando uma proporção através das redes sociais, dos vídeos que você tem colocado, do material que você tem construído, e não só na plataforma Instagram, mas também no WhatsApp, que eu acredito assim que o WhatsApp, quando você puxa do WhatsApp para as demais redes. Então, a força e a entrega do que você está fazendo no off ali por trás das redes, ele tem uma expressão muito maior. E eu tenho visto realmente, eu tenho de perto aí com você, né? Os produtores, e eu tenho visto algo que é sensacional para quem produz, que é de fato gerar uma rede de colaboração. Porque por vezes a gente tem ali um grupo que tem aquelas pessoas, mas que divergem as ideias, que por vezes não consomem juntos, não buscam comprar seus insumos. E vocês estão fazendo isso de uma união e de uma sinergia muito boa. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui, né, da Rede ROIC, como surgiu, qual a pretensão que você tem com a rede, como você vai ampliar essas possibilidades aí para produtores, não só da nossa região aqui, mas quem sabe em breve do Brasil, né, Felipe? Porque o Isso, acesso à informação é possível, tanto que a gente está hoje aqui com esse papo tão exa- legal. exatamente. Quando veio trabalhar lá no CNA Jovem, a gente tem que formar um desafio e desse desafio transformar em iniciativa. Aí veio a ideia da suinocultura. Aí eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer com uma suinocultura? Mas é algo que me chama e quer transformar essa questão aqui em Barra de Santana. Porque olhando aqui os dados do IBGE, Barra de Santana hoje na Paraíba é a segunda maior produtora de suínos, com 7.700 cabeças, segundo o IBGE. Segunda maior produtora do estado. Diga aí, né? Então é um potencial que estava ali escondido e a gente não sabia até então, né? E daí veio essa ideia. O produtor Neto, lá de Mororó, além dele Uhum. ser um produtor excelente de queijos, ele é um produtor excelente de suínos. Excelente mesmo.
uma excelente granja genética. E eu disse a ele, por que tu não começa a divulgar também isso, né? Ele disse, porque assim, às vezes tem, às vezes o pessoal trata a suinocultura como uma segunda alternativa, como uma segunda atividade na propriedade. E a questão do suíno foi tema também do meu TCC do curso técnico em zootecnia pelo Senar. E quando veio o CNA Jovem, eu disse é algo que eu quero trazer também. E essa rede, ROINC, é a iniciativa de unir produtores, unir instituições, seja pública, particular, e também a gestão municipal, e até então, quem sabe, uma gestão estadual, para que esses produtores venham a crescer na atividade, elevando a questão da sustentabilidade, que a sustentabilidade, ela, o pessoal às vezes pensa na questão ambiental, né? Também tem, mas que seja uma sustentabilidade ambiental de forma que ela seja financeira e social, que os pais consigam fazer sucessores naquelas atividades que não seja uma atividade assim, não só de subsistência, mas que o produtor entenda que dali ele consegue tirar sua renda da família. É o famoso ESG, que as pessoas falam de uma forma tão bonita, né? Exatamente, é. Mas é a prática de fato. A partir do momento que você tem um dado que Barra de Santana é o segundo maior produtor do estado, com mais de 7 mil unidades. Então, se a partir. A gente sabe que a suinocultura ela trabalha de forma muito individual. É aquela granja ali pequena, a produtora, quando vai na ROM, que aí no seu perfil a gente vê, né? A produtora, por vezes, só em casa, porque o marido está em outra demanda, ou vice-versa. A partir do momento que essas pessoas elas se unem em cooperativa, se associam, dá para gerar uma mini indústria, dá para gerar uma mini usina. E eu estava vendo, Felipe, aqui os dados, até anotei aqui. Do ano passado para cá, e do pós-pandemia, né? Que veio a gripe suína, veio o alto no dólar, enfim cresceu 14,7% a exportação de carne suína. China, que é o principal consumidor, Filipinas e o restante da Ásia, né? Vamos dizer assim. Então, olha a oportunidade que a gente tem aqui, Barra de Santana. Quando a gente fala de Neto, Taquejeira, Mororó, não é um produtor isolado, apenas ali, uma pessoa tipo, como tantas outras pessoas, né, que a gente sabe das dificuldades. Mas Neto, ele já ganhou concurso de queijos em Paris. Ele tem realmente assim uma qualidade, né, no que ele produz já superior, e ele é um cara muito generoso, eu encontro ele nas exposições, de uma abertura. E se ele traz isso também, né, Felipe, para essa realidade, imagina a Exatamente. força da visibilidade que isso não vai trazer para a região, para o município. E Exatamente. E assim, neto vem de uma questão da sucessão, que já pode ser tratado isso como uma sucessão, né? E também temos, eu conheci esses por poucos meses, Dona Josilene, uma pessoa assim que até no projeto CNA eu disse, vai, o nome da senhora vai junto, no meu, na minha iniciativa de liderança, porque eu admiro muito uma mulher empreendedora que teve uma história de vida difícil e hoje ela está se tornando uma, junto com o Neto, uma pessoa assim que vai levar o nome de Barra de Santana para outros patamares na suinocultura. E assim, a gente vê que ela quer aprender, ela quer crescer, e isso é muito bom de se ver, importante, né? E a gente também vê a parceria ali do esposo dela, um ajudando o outro. Isso é muito importante em qualquer atividade e no âmbito familiar. bacana, E, Felipe. Felipe, é, e quais são os próximos passos assim que você tem, né, para a Rede Ronc? Se você quiser falar um pouco, né, do seu planejamento estratégico, do que você tem desenvolvido, se produtores aqui de outros estados quiserem entrar no grupo, participar, para comercializar, para trocar ideias, informações, eu participo de um de Pernambuco, que é o criador de porcos. Tem assim, tem gente do Rio Grande do Sul que tem, né, uma suinocultura muito forte lá, a gente sabe, que é as melhores matrizes, vamos dizer assim, genética, vem de lá. E tá ajudando a galera aqui de Pernambuco, da Bahia, com informação que melhora o plantel da turma, assim, ó, de uma forma que por vezes o cara tá ali quebrando a cabeça com ideia, quando chega a informação ali, tá clareia, sabe? Resolve. exatamente. O primeiro passo, quando eu fiz a iniciativa, foi formalizar um grupo do WhatsApp, né? Porque às vezes a gente, com essa troca de experiência, aprendemos muito. E já temos um grupo formalizado. Eu estou também montando uma turma para ter a tag do Senac em Barra de Santana, que isso Bom. vai abrir possibilidades e, digamos assim,
aumentar a mentalidade do produtor para que ele enxergue a suinocultura como uma atividade principal e rentável, né? Também estamos junto formalizar uma parceria também com o pessoal da Faculdade de Rebouças para trazer pesquisas científicas para esses produtores. Que Para bacana. quando for daqui a 5 anos, 10 anos, os produtores dizem, eu participei de uma pesquisa científica, eu fiz parte da transformação da suinocultura de Barra de Santana, né? E também estamos pensando já na possibilidade, quem sabe mais para frente, formalizar uma associação. Porque assim, às vezes a gente pensa, é difícil, é impossível, mas se a gente não der um primeiro passo, se a gente não conseguir fazer com que esses produtores entendam que eles podem mais, né? Quem sabe futuramente venha a ter um cortes especiais da suinocultura de Barra Santana para o Brasil todo, né? E a gente tem que pensar a longo prazo e pensar que isso é uma forma de sustentabilidade. Exatamente, Felipe. Isso é muito bacana porque bom é fazer o difícil. Porque quando você entra e você envolve pessoas, você tem o compromisso, quando você tem, né? O compromisso de entregar realmente. E isso eu tenho certeza que vocês vão conseguir certamente. Falar em sustentabilidade, Felipe, é uma palavra, né, que a gente, quando trata de suinocultura, as pessoas pensam só no âmbito ambiental, que a gente vai falar também dessa parte de fiscalização, da exigência sanitária, que é bem importante, e que vamos também desmistificar mitos aqui em relação à carne suína e os seus derivados, justamente para isso. Mas eu gostaria que você falasse, né, que foi inclusive uma das perguntas da nossa caixinha, sobre como adotar práticas de sustentabilidade nas pequenas propriedades. Sustentabilidade de uma forma geral. Ser rentável. Já que a gente sabe que produzir suínos é caro para algumas pessoas por conta justamente da questão da informação. Você vai nos informar agora. Isso, muita gente pensa logo em alta genética, em uma alimentação ali já, digamos assim, com núcleos caríssimos, mas você fazer o básico bem feito, com o manejo, você já torna a sua atividade sustentável. E essa questão da atividade, digamos assim, muita gente criava, era tida como porcos, né? E muitos mitos na atividade, porque era porcos, porque tinha vermes, isso já vem sendo quebrado há bastante tempo. Só que isso entra assim por uma questão cultural, uma questão religiosa, e às vezes a gente tem que partir, tirar a emoção de lado e vamos para a razão. Vamos para a pesquisa científica. Vamos ver o que é que já tem de resultados nessas pesquisas científicas. E os resultados que eu encontrei, até o momento, não existe nenhuma pesquisa que comprove que a carne suína, digamos assim, ela é reimosa. Danosa, né? E isso que o povo fala, não existe. E essas questões assim da questão sustentável, ambiental, eu vou falar assim, antigamente o pessoal criava de forma avulsa, soltava de qualquer jeito, por isso que pegava verme. Isso não é só com suíno, isso pode ser com qualquer animal, né? E assim, essas questões elas devem ser quebradas esses mitos. Hoje a suinocultura pode ser criada ali, digamos assim, numa baia, pode ser de um arame, na terra, desde que você dê condições para aquele animal ele produza e seja sustentável. Posso ser numas baias de cimento? Posso. Pode ser no de terra? Pode, mas dê condições àquele animal para que ele consiga ser sustentável. E também a questão do manejo, o manejo Uma certo. coisa importante que a gente até fala no off, né, Felipe, é em relação à sujeira. Muitos falam, né, ah, nossa, é porco, fede, não sei o quê. Quem está manejando esse animal? Se você pega uma vaca, que eu mesmo eu adoro o cheiro de curral. Eu acredito, muita gente, eu já falei isso em alguns momentos aqui, a turma fala, eu também, eu também. Você vê aquele cheiro gostoso, porque tem um cheirinho agradável, né, o curral da vaca. Mas que o manejo ali é diário, a turma revira ali as fezes em si do animal, ele já tem, né, o capim que proporciona. O porco é diferente, por vezes o porco ele tá ali no soro, ele tá numa ração que a gente chama como é a lavagem, né, que é o resíduo que Isso. sobra ali da casa, insere. E o cara não tem a mesma higiene, é uma questão de higiene também, né, Felipe? Exatamente. Temos que quebrar essa história que o porco, a carne é suja. Não é. O que é. Como é que você trata esse animal? Eu limpo a baia? O que é que eu faço com aquelas fezes? Eu deixo ali descartada em qualquer lugar ou eu posso transformar aquilo em um adubo? Ou até também já tem a questão do biodigestor, que também é algo que
aos poucos eu também quero introduzir alguns produtores para esse pensamento, o biodigestor, que eu posso transformar em biogás, em um biofertilizante, e ali fazer adubação para minha palma, o biogás eu já utilizar na questão dos produtores que têm queijeira, já vou economizar no gás e transformar a suinocultura em uma economia circular, transformar a propriedade em economia circular. Agora, isso, assim, é a longo prazo, né? Primeiro, desmistificar essas coisas que existem. Que a suinocultura não é mais uma criação de porco suja na lama com verme e que a carne é reimosa. Temos que quebrar esses paradigmas. É que na verdade não é nem mito, né? Paradigmas mesmo, na verdade. É, Eu visitei no início desse ano, uma granja aqui. Eu fiquei admirada com as instalações, Felipe. Era limpo, você não sentiu o cheiro de porco. Porque quando a gente é criança, adolescente e residiu no sítio, sabe como é um chiqueiro de porco. Chama-se até o chiqueiro, porque é aquele cheiro forte, moscas. Quando eu entrei na maternidade, que os partos são recorrentes ali, né? E a gente sabe que a questão do parto, ele fica muito resíduo, mas o cheiro era aquele cheiro, obviamente, fortezinho do porco, mas não tinha sujeira, o chão limpíssimo. Moscas extremamente controladas, assim. Aí eu fiquei observando e fiquei perguntando, né, ao produtor lá. E ele falando higiene básica, um detergente, uma vassoura ali, uma mangueira mesmo no dia a dia. Então, assim, Felipe, fala de práticas de manejo, né? Você que tem mais essa vivência do dia a dia, que podem, né, despertar e melhorar a produção de quem está nos assistindo agora. Coisas simples, mas é. eficientes. Assim, a gente sabe que no nosso lugar, né, é um pouco escasso de água. Então, vamos Isso. utilizar de forma eficiente e saber a forma certa de corrigir esses erros, né? A utilização de desinfetantes na suinocultura, ela já é presente, muita gente ainda não sabe. Digamos assim, aquele que tem desinfetante, que é o pinho-sol, você pode transformar ele em um desinfetante na atividade. Ele mata as bactérias e ainda consegue diminuir o mau odor da suinocultura, dos dejetos dos suínos. E por muitas das vezes a gente não sabe disso e arrocha água ali digamos assim, ali na baia do animal, que isso vai Aumentar o causar custo da problemas, produção, né? Principalmente. aumenta os custos da produção e ainda causa problema de casco ali no animal e às vezes uma pneumonia. E o tanto de água que é utilizado, às vezes a gente pode diminuir isso, pegar um balde ali, tirar, digamos assim, varrer ali aqueles dejetos, pegar um balde, botar um desinfetante e ali pronto, tá ok. Existe uma proporção segura, Felipe, do pinho-sol, por exemplo, da água sanitária, para água ou não tem realmente, assim, O pinho-sol, você tem na a fórmula forma de diluir, né, de dele? diluir, você tem que deixar, não pode deixar também aquele cheiro forte do desinfetante na água, mas, assim, a gente tá aberto para. Porque, assim, cada propriedade é um mundo diferente. Tem uns que conseguem, tem outros que não conseguem. Então, assim, identificar a forma que você consegue utilizar na sua propriedade, o que você consegue que seja mais viável. Outra coisa, muita gente quer copiar o vizinho. O vizinho tem uma matriz boa, uma genética boa, só que o vizinho dá condições para aquela genética, limpa direitinho a baia dela, e eu vou comprar, vou pegar esse animal e vou colocar ele num chiqueiro de terra, sem cobertura adequada. Esse animal vai conseguir adaptar e dar a minha renda que eu quero, o que eu espero? Não vai. Porque Então, não assim, expressa a genética. isso não consegue Não expressar essa consegue. genética, nem produzir o que você quer. Então, assim, é importante demais para o pessoal que esteja na live de Barra de Santana, pode me procurar na secretaria, procurar a Rosilda, a equipe toda ali da secretaria e dizer assim, eu quero mudar um pouco, ou quero iniciar, que a gente vai passar. E quem não for da cidade e queira me procurar no Instagram, pode procurar também, que a gente vai conseguir falar para vocês, né? E assim, profissional que você conhecer na sua região, fale também. Os produtores às vezes têm digamos assim, às vezes tem cabeça dura, né? E de não querer mudar, Vergonha, né, de, não ir, de ir vergonha, atrás. às vezes A essa gente vergonha.
A gente Mas falou do estejam Senar há abertos. pouco, né, Felipe? O Senar ele está aí nos sindicatos rurais de todo o Brasil. Se você solicita a assistência TAG, a TAG, que a gente fala que é a assistência técnica gerencial, é possível atender de forma gratuita na sua propriedade e melhora É, demais o manejo. minha amiga de trabalho, Rosilda, colocou aqui, o hipoclorito também ajuda muito. Algo barato e viável, né, para as pequenas propriedades, fazer a limpeza ali das baias. Felipe, em relação à legislação, né? Quais os desafios hoje que o produtor de suínos, né, a agricultura familiar, que é o que a gente está voltado aqui a falar hoje, enfrenta e como sanar essa questão de certificação, de normas, que a gente já sabe que já existe um preconceito em torno da carne suína, dos derivados, isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu começo a produzir, eu estou produzindo bem, eu quero começar a comercializar na minha região. Quais os caminhos e os critérios que eu devo proceder para estar de fato legal? Vamos dizer, ó, quero produzir em Barra de Santana, que cada região, cada município, a gente sabe que é uma realidade, mas sempre tem um caminho, né? Isso, olha, essas questões da legislação ambiental, a gente sabe que ela é muito forte, né? E para Rígida, né? você, e rígida, para você conseguir uma licença de uma granja hoje, você tem que ir na Sudene e não é fácil. E o caminho que eu enxergo é essa colaboração dos produtores, possivelmente uma associação e uma cooperação entre esses produtores, para conseguir fazer com que esse animal, o que você produz, seja escoado. E tá conseguindo aos poucos essas questões dos selos, mas é algo assim que aos poucos, né, que vai se formando ali. Mas os produtores têm que entender que um precisa do outro e essa colaboração é importante, tanto para as questões do escoamento da produção, como para a compra de insumos. Um produtor ou dois, digamos assim, sai de Barra de Santana para ir comprar insumo em Campina. E se juntasse dois ou três ou mais, 10 juntos, conseguiria comprar de uma forma já mais Nivelar a baratear competitividade, isso, né? Que baratear esses custos para chegar na propriedade viável. bacana. Estamos com o Luciano aqui de Itauá, que é produtor também de suínos. E pesquisando um pouco sobre suínos, né, Felipe? A gente vê que essa questão da criação individual não é algo da realidade aqui da Paraíba. É algo de uma realidade muito maior. Quem tem grandes granjas e consegue já abater, como no Rio Grande do Sul, alguns produtores aqui da nossa região que nós temos também, mas são assim, pouquíssimos. E por vezes esse próprio produtor, ele fica sem. eh, ali o produto, né, para o mercado, porque não tem essa questão da cooperação. E a partir do momento que os produtores eles começam a se unir, a produzir de uma forma melhor, eles conseguem também comercializar de uma forma melhor. E eu gostaria que você falasse, né, se já tem algum exemplo dentro dessa rede ou de pessoas conhecidas que, com um olhar diferenciado, já utilizaram técnicas que começaram a comercializar melhor, a expor seus produtos de uma forma melhor nas redes sociais, através de feiras, de organizações aí da sua região, ou que você conhece nas suas vivências técnicas, A para inspirar feira, outras pessoas. isso, feira aqui na cidade ainda não tem. É algo assim que também a gente, futuramente, quem sabe a gente consiga, a gente com a gestão municipal, né? Porque a gente sempre tem que pensar a longo prazo e pensar essa rede de colaboração e quem consegue nos ajudar. E produtores que eu visito que diz que quando posta os suínos ali seja ele os bacurinhos, leitões ou já animal para corte, quando posta nas redes sociais tem uma venda boa. Então quer dizer o quê? Que é um mercado, digamos assim, que você não precisa se deslocar, mas você consegue vender seu animal através do seu celular gravando um vídeo. E Neto, pronto, Neto mesmo, ele vende muitos animais para Pernambuco. Sai muitos animais dele para O Pernambuco para mercado é corte. super aquecido em Pernambuco, Exatamente. super. E ele me fala direto que vende bastante animal para Pernambuco. E isso é muito importante para que os outros produtores eles enxerguem essa possibilidade. Eu tenho meu animal ali, se eu postar, eu consigo vender ele. Agora, o como postar, né? Que às vezes a gente fica sem entender. Cuidado na hora de postar e também na hora que você postar seus animais, de uma certa forma, tente mostrar boas práticas. Se você for pegar seu animal e mostrar ele dentro de uma lama, e você não dá nem para ver qual a cor do animal,
e outro que poste ali o animal limpo. Quem é que vai conseguir vender, né? Exatamente. E não ter só a questão de, vou lavar aqui o meu porco para ele ficar bonitinho, vou dar uma maquiada nele, literalmente, e eu vou colocar aqui. Porque, minha gente, o cuidado, o bem-estar é visível. Você vê quando não está com a nutrição adequada, quando esse porco ele fica muito tempo exposto ao sol, quando ele não tem o trato, né, de cuidado ali, a pele dele já é diferente da pele de um porco bem tratado. O score corporal, embora que a gente vê por vezes porcos que não têm uma alta genética, mas que é tão bem cuidado que expressa de uma forma tão bem aquela genética que ele tem ali, aquele potencial que é assim, é impecável, você vê pelo cuidado. Isso. Tem produtores, ainda que a gente encontra, que não anotam nem o dia de parição da matriz. Isso, assim, você está perdendo dinheiro, o produtor está perdendo dinheiro, sim. E às vezes ele diz, a atividade não é rentável, ou não. O produtor está perdendo dinheiro quando ele não anota, faz a questão da escrituração zootécnica, que é as anotações do meu animal. Essa matriz pariu qual dia, eu vou tirar qual dia. Então isso é muito importante, o produtor começar a ter essa visão, né? E fora que Para você pode acelerar também os partos, você pode isso, otimizar os exatamente, ganhos. Porque hoje, com a exatamente. inseminação artificial, que é uma coisa que eu quero que você fale também, é possível você planejar, saiu de um parto, passa aquele tempo ali do parto, que se eu não me engano, é de torno de 12 dias, e já dá para emprenhar novamente. Então, é extremamente rentável, minha gente. Sai de uma cria, já entra praticamente em outra, né, Felipe? Isso. E assim, outra questão vejo que você falou em inseminação, muito se fala em inseminação de bovino, de caprino e a de Mas não suíno. fala de suíno. Está em qual patamar? Eu, pesquisando, identifiquei um produtor em Campina e alguns em Pocinhos que já estão fazendo inseminação e Eu é estive algo lá em já, Pocinhos. e é algo já presente. E por que não começar já a fazer alguns testes aqui em Barra de Santana na inseminação de suínos? Eu já vou otimizar aí questão de alimentação de um reprodutor, posso ter vários lotes de raças diferentes no meu plantel para vender. É isso que o produtor tem, a gente como técnico tem que começar a identificar, fazer com que o produtor ele entenda também essas questões, né? E a questão da inseminação em suíno, você usando 2 ou 3 doses em um animal, pronto. Você está ali inseminado. E assim, e é impressionante a mortalidade, como cai também, que foi uma das coisas que eu, quando estive lá nessa granja, né, bastante organizada, bem estruturada, até gravei conteúdos na época, eu vi isso, eu perguntava a eles, a gente sabe que ali sai 10 porquinhos ali nascem, né? Dois, três podem ser susceptíveis a estar morrendo. Lá minimizou bastante, por conta que eles estão trabalhando a genética, estão trabalhando o tempo, né, de parição zootécnica, porque eles têm tudo o acompanhamento, até os horários a turma consegue controlar de possíveis partos para estar ali e não perder os filhotes, né, na cria, porque é custo. Você Exatamente. perde ali um bacurizinho pequeno de uma genética boa, hoje deve estar o quê, Felipe? Eu lembro que eu acho que na época estava 200, R$ 280, Isso, que dependendo se oscila for muito, para né? reprodução, é de 500, 600 ou mais. Exatamente. Então, se Se você perde você, aí dois, três por falta de manejo, isso, simples, de olhar, de por um falta cuidado de mais uma, minucioso. por falta de uma caneta e um lápis e anotar, né? Exatamente. Felipe, em relação, né, a gente fala de genética, mas para expressar a genética, a gente sabe que também a parte nutricional ela é muito importante. E quando a gente vem para a nossa realidade, a gente sabe que por vezes os produtores eles não têm acesso. Não porque não querem, mas por questão de recurso mesmo, para ter uma dieta balanceada, para que possa estar fazendo de fato aquele manejo nutricional ali, de comprar a ração pronta. Qual a dica que você daria assim, com o seu olhar técnico, para que o pequeno que está começando ali possa fazer essa nutrição de uma forma mais adequada e melhor? É, primeiro a gente tem que o produtor entender o que é que ele quer, o que é que ele tem no momento, né? E o que é que ele pode. E fazer uma ração de acordo com o que esteja ao seu alcance. Outra coisa que sempre digo, não querer imitar o vizinho. Muitos produtores aqui, eles criam vacas e tem o soro. É importante demais essa utilização do soro.
Porém, ela tem que entrar na questão da alimentação de forma assim, balanceada, o soro. Ela não pode ser uma alimentação principal. Tem que vir acompanhada ali com um energético, uma questão de fibra, né? O próprio o xerém, um farelo de soja, e não ser uma alimentação principal, porque muita gente perde leitões por conta do soro. Compra os leitões e arrocha soro e depois dá diarreia, o animal descai ou perde peso e acaba perdendo o animal. Então, a gente sempre tem que entender onde é que eu quero chegar, onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar, o que é que eu consigo alcançar com o que eu tenho, né? E Olha só o não exemplo de Luciano aqui de Tauá, cortando só, Felipe, o que você está falando. Ele tem 45 dias aí, sem genética, e vende por R$ 500. são de genética, ela falou. São de genética. Ok, são de genética, R$ 500. Diga Olha aí, só isso. e uma- Imagina aí, 14 porquinhos nascendo, todos vamos, sobrevivendo vamos por uma fazer, vez do homem. vamos fazer uma conta básica. 45 dias, ela consegue vender animal por 500. E uma leitegada de 10. Você perder 5. O prejuízo que você fica por questões de manejo, né? Não paga nem a ração que você investiu, que a gente sabe que é em torno de 70% do Isso. valor, né, Felipe? Isso. E a importância de você saber onde você está comprando a ração e de onde vem. Ah, eu não sei balancear a ração. Procure quem sabe. Procure um profissional que você conheça, que você tenha conhecimento e formule uma ração. Mas também tem essa questão de conhecer de onde vem a ração. Porque às vezes a gente perde o animal porque a gente pensa que está comprando a ração boa e não está. E essas questões todas, elas devem ser colocadas em conta, né? Verdade. Felipe, aqui eu vou entrar na parte, né, pelo avançar aqui da hora também, que eu sei que você é um rapaz super corrido. Vamos para a caixinha de perguntas. É sempre lembrando, pessoal, que nós conversamos aqui em relação à suinocultura e diversos outros pontos, mas se vocês precisarem de qualquer outra informação, tiverem dúvidas técnicas em relação a X assuntos, entre em contato com a gente, né, Felipe? Porque nós Exatamente. conhecemos pessoas, nós conhecemos órgãos e mobilizamos para trazer a informação para você que está aí do outro lado. Por vezes, semana passada, tivemos a live com Flora Ambiental, né? Minha amiga Laís aqui falou sobre floricultura e tudo mais. Tiveram produtores que assistiram, que já tiveram ideias voltadas para a pecuária. A gente já faz o direcionamento, eles já encontram um assistente técnico da sua região e resolve a vida dele. Porque a missão aqui da Laboratorios é justamente essa: a ajudar o produtor rural a ter acesso à informação de qualidade, independente do assunto pertinente dentro da live do momento. For suíno ok, for bovino ok, e a gente está aqui para ajudar, né, Felipe? Isso mesmo, E o exatamente. que A tiverem gente tem de que. dúvidas, estamos às ordens. É, Felipe, surgiu algumas dúvidas sobre fase de creche e transição. Quais as intervenções mais críticas nutricionais e ambientais que reduzem a taxa de mortalidade e diarreia? E diarreia, que é o principal, né, para mortalidade, garantindo uma transição mais suave para o sólido, dessa parte de nutrição. Você deu é- uma pincelada aí, mas eu gostaria que você pudesse falar de uma forma essa questão é a fase mais crítica profunda. na Isso. suinocultura, né? Quando você tira o animal ali da amamentação e passa ele para a creche. Tem que ter um equilíbrio na questão da alimentação. Essa é a fase mais crítica que o produtor tem que ver e observar uma alimentação boa, de qualidade. Não hesitem em dar uma alimentação de qualidade a esses animais quando sai da amamentação e vai para a creche. Dá condições a eles também na questão ambiental, o bem-estar do animal. Não pegar esses animais e colocar, digamos assim, em uma baia, um chiqueiro que esteja ao céu aberto, ao vento e ao sol. Esses animais, com certeza, sem dúvidas, vão ter problemas de diarreia, problemas também, até na questão motora deles, que alguns têm, e também ter cuidado, eu lembrei agora, a questão da vacinação. É importantíssima na questão dessa transição. Muitos animais morrem por conta da vacinação que não teve.
E também uma coisa assim bem absurda que a gente vê muito isso, não só na suinocultura, caprinocultura também. Por vezes, o cara perde 10 animais, onde uma vacina era R$ 20. Exatamente, Uma isso, vacina de R$ 20, você perde aí, vamos dizer, R$ 2.000 no campo. porque assim, quando os leitões estão ali na fase de amamentação, né, eles conseguem ter aqueles, ou digamos assim, o leite e anticorpos. Quando esse animal ele sai da fase de amamentação, que vai para a creche, ele fica suscetível a todo tipo de bactéria, ao ambiente. E se esse animal não tiver bem nutrido, não tiver medicado, vacinado, ele com certeza vai ser susceptível e pode ser que venha até morrer, né? Um abraço aí, Felipe, pro pessoal, olha, que tá Rebanho SSA de Barra de Santana, é, Serrinha da Barra, Isso. Rancho Reconstrução, CT Agropecuária, Maísa, Sivanildo, Sidolfo, todos os parceiros aí. Que, inclusive, Felipe, a gente vai falar também de um ponto aqui de Barra de Santana. Barra de Santana é uma cidade que vale super a pena você visitar quando você for buscar o seu suíno que você vai comprar. Depois dessa live aqui, aos produtores que são da rede colaborativa ROIC. Você vai aproveitar que vem aí de todos os estados, vir a Campina Grande, visitar os distribuidores Laboremos também, levar sua balança já para pesar o seu suíno e, e passear em Barra de Santana, gente. Barra de Santana nós temos ali o Recanto Santana, que é um ponto maravilhoso. A comida deliciosa. Nós temos pontos turísticos, cachoeiras, né, Felipe? Barra realmente é assim, a Exatamente. menina dos olhos É. aqui dessa região. Eu vejo um potencial gigantesco na cidade. Um olho técnico, né, que a gente vê Sim, na questão do turismo, na questão da agropecuária e também da agricultura, porque a gente é banhada pelo Rio Paraíba. E também isso. na questão da apicultura e meliponicultura, que é algo que futuramente eu quero também fazer com que os produtores despertem esse olhar também, que temos um potencial gigantesco na cidade. E E aí na visitar, região também, Sindolfo está falando aqui com o Ana do Leite Cariri, o pessoal, que também são produtores, né, Felipe? E que também exatamente, engrandecem o que você está falando aí em relação à Barra. é. Temos a Pedra do Altar, que vale a pena conhecer, o Rio do Feijão, que vale a pena conhecer também. Quando vir, lembrem-se que dos queijos dos produtores, temos muitos produtores aqui que têm queijos excelentes. Muito obrigado aí, Richard, é um amigo aí do CNA, jovem, excelente também. E assim, a gente sempre está disposto a crescer, ter essa mentalidade de visão, essa mentalidade de cooperação, porque um ou dois não consegue chegar a lugar nenhum, mas 10 ou mais conseguimos, né? Com certeza, a gente já falou muito, Erieldson, aqui do Queijaria Mororó. Que, gente, Queijaria Mororó é um caso à parte, assim, de produtos deliciosos. O queijo de manteiga deles é a manteiga. Eles fazem a experiência, né, de mexer no tacho mesmo lá, o filho do galego, né? E ele, quando sobe assim, a turma vai à loucura com aquele queijo delicioso derretendo, feito na hora, sem aditivos químicos, que é uma coisa muito importante, que por vezes a gente tem o industrializado hoje que ele tem, né, os macetes para pegar assim, o seu paladar e acabar meio que viciando. Mas o queijo do pessoal lá, assim, é excepcional. E, inclusive, Felipe, falar nisso, né, voltando, porque a gente sempre explora outras, outras É. verdades aqui, em relação à maior oportunidade de mercado que você vê hoje para a suinocultura, não só na nossa região, mas de uma forma geral, você estudando sobre suinocultura. Eu vejo assim a venda de genética, que é aqui em Barra de Santana. Eu, desde o tempo do curso que eu fiz o TCC, eu vi uma genética top aqui em Barra de Santana. A venda de genética e possivelmente, digamos assim, um futuro não tão longe, mas venda de cortes especiais na suinocultura, porque é algo já presente e o consumidor ele está querendo isso, né? Os grandes, nós moramos perto de Campina Grande, da Barra de Santana é 40 km de Campina. Eu vi que já temos mais de 10 mercados, já, digamos assim, hipermercado, que, quem sabe, futuramente esteja lá o selo ROIC com os cortes especiais desses mercados em Campina, né? Se A Deus gente, quiser, eu a vou gente tem que querer carne na pensar, lata. Isso aí é um pedido especial. a gente tem que pensar
já, Porque é um digamos derivado, né? A assim, carne na lata você pode conservar e enviar para o Brasil inteiro, e Felipe. o que eu aprendi, né? A gente sonhar pequeno, grande, dá no mesmo. Então vamos sonhar grande, né? E junto levar pessoas com nós para crescer. É verdade. Um abraço para Edson, que falou da plantação de palma, para Eduardo, né? Isso, deixa eu ver aqui, de Buqueirão. Para Anderson perguntando se a Laboremos faz entrega em Alagoas. A Laboremos faz entrega através dos seus distribuidores em todo o Brasil, pessoal. Se você não está encontrando aí uma distribuidora Laboremos próximo de você, fala conosco que a gente acha rápido e manda para você. Muito rápido mesmo. Questão, ó, de minutos. Richard, separa um lote de carne da lata aqui para o Espírito Santo. Olha aí. Já tem cliente do Espírito Santo. Pois é, gente, olha. Pega a carne de lata, pega o queijo, pega os derivados aí, leite de cabra, os queijos aqui da região, o iogurte da galera, enfim. Só se essa turma vê o potencial que se tem em Barra de Santana e as possibilidades. Só vir aqui em Barra já você já se transforma assim quando você chega em Fernanda, lá do Recanto Santana. Porque é um paraíso de tudo, desde compras de artigos de couro, é, artigos decorativos para sua casa, uma comida sensacional. Assim, uma delícia regional mesmo, né, Felipe? Só quem vai na região Exatamente. sabe como É. é interessante. E assim, pessoas como essa que a gente quer, né, na nosso município, pessoas visionárias, né, que entendam do negócio, gostem do negócio e façam isso crescer. E eu vejo no nosso município um potencial gigantesco na questão do empreendedorismo. Às vezes falta só assim, dar um empurrão, vamos lá empurrar para o pessoal se alertar, né? E acreditar, né, Felipe? Porque, como a gente falou aqui de Fernanda, imagina só o despertar que ela teve. Quer saber? Eu vou abrir um restaurante aqui. Porque se você passa na BR no dia a dia, é um carro passando, outro, aquela tranquilidade de interior. Dá um lado do posto de gasolina quando você entra, extremamente sofisticado, com pousada. De fato, quem vai e conhece sabe que é totalmente diferenciado, realmente, até para nossa região aqui, o estabelecimento. E é possível a partir do momento que tem planejamento estratégico, tem conhecimento, utiliza de estratégia de marketing. Então, é super possível. Felipe, agora voltando aqui, que nós ainda temos 4 perguntas da caixinha. Vamos focar nas perguntas que a gente Bora, conversa, isso é bora. maravilhoso. Engaja com o pessoal. Viviane, que está falando, sabe as palavras, verdade. Um Viviane, abraço, Felipe Viana. Felipe é um jovem rapaz de um conhecimento de fato absurdo e de uma humanidade, porque antes de tudo, ser generoso é ser humano, né? Ele pega seu carro, vai na propriedade, ensina de coração, né, Felipe? É bom Exatamente. enaltecer isso em você, porque é bom a gente ser reconhecido publicamente pelo que nós fazemos por vezes nos bastidores. É fundamental. Felipe, uma das perguntas, né, que surgiram diversas nessa mesma pegada, mas de maneira diferente, mas eu simplifiquei. A produção intensiva ou a caipira, qual tem mais futuro, ao seu ver? A produção intensiva ou a caipira Sim, é assim, é como eu sempre digo, o que é que o produtor quer e onde é que ele quer chegar. Ele quer viver ali, digamos assim, só produzir um pouco para ter um pouco de renda, ou vender o excedente, ou produzir para consumir, né, vender só o excedente, ou ele quer produzir algo assim mais genética, ter uma rentabilidade com a produção. E às vezes o caipira, bem feito, bem manejado, ele se torna mais rentável do que uma genética top, que não tem genética, digamos assim, que não tem o manejo certo para aquela genética, né? Então, assim, é muito, digamos assim, é muito da ponta do lápis e fazer o produtor onde ele quer e onde ele quer de onde ele está e onde ele quer onde quer chegar. chegar, né? E assim, a produção caipira, ela está sendo, digamos assim, se for vender a carne, ela está sendo bem valorizada. Mas, no momento, ainda não tem, assim, a questão do abate e você ter a certificação da caipira, né, do caipira, para você ganhar dinheiro em cima dessa produção. Então, assim, digamos assim, ter essa questão, assim, da balança, né, de onde eu estou e onde eu quero chegar.
Bacana, Felipe. Outra dúvida é se microprodutores podem exportar. Se há essa possibilidade do micro, né? O cara pequeno, uma associação ali que se une. A Barra de Santana começa a produzir numa escala interessante, se une e se pode exportar tanto a carne quanto seus derivados. Por exemplo, exportar uma carne de lata, vamos supor. Estou com hiperfoco em carne de lata, gente. Eu vi lá de, É de uma Minas delícia, Gerais. um bacon, né? Defumado, um E bacon assim, temperado, que a gente sabe que é uma delícia. Que em Minas Gerais eles já fazem muito isso, que é um exemplo um, aqui para. um caminho para que esses pequenos produtores, esses microprodutores, eles consigam futuramente, quem sabe, exportar essa questão da cooperação, do cooperativismo. Tem também a questão do selo da atividade, porque vem entrar a questão da rastreabilidade, porque a rastreabilidade, o pessoal pensa que é algo, não vai ter, mas é presente. É presente e vai vir, digamos assim, as fiscalizações, porque o consumidor está exigindo do que é que eu estou comendo, de onde vem. Cada Será vez que isso mais é forte. A isso? gente E vai aí entra a comprar questão carne, da carne saúde com QR pública. Code, né, Felipe? Exatamente, saúde pública. O que é que eu estou consumindo? Vem de onde? Principalmente essa questão da carne suína, que antes era o porco, que tinha o verme que ia para o meu juízo, que ia me matar, e que se eu comesse a carne de porco, eu ia inflamar meu corpo todo. Um mito totalmente sem Absurdo. pesquisa científica nisso, né? De onde veio isso e por que foi criado isso? É algo assim da história, né? Que quando a gente vai estudar, a gente realmente sabe o porquê disso, né? Exato, Felipe. E outra coisa, a gente não associa, mas eu soube há pouco tempo com um amigo meu que produz suínos, e ele falou, Germinha, nunca foi na carne, é nos vegetais. Você chega lá, pegou aquele alfacezinho, taca na boca, pronto. Aí comeu um pedaço de bacon que veio industrializado. Isso foi a carne de porco. Mas você não vê as Isso. práticas do dia a dia de você pega uma fruta, E coloca na assim, boca sem higienizar, um alface, enfim. essas questões da limpeza, né? Você tem que ter também com todo alimento que você vai consumir. Digamos assim, as hortaliças, elas são suscetíveis muito mais do que um animal, do que um suíno. Que você pega esses hortaliças, traz do mercado e coloca na sua carne sem lavar, sem ter o mínimo de cuidado. Aí vai dizer, não, foi a carne de porco. Mas não é, não Exatamente. E foi. ainda bota na geladeira para que aquelas É, bactérias que estejam ali, elas se conservem mais e proliferem ainda mais, né? Para que você fique realmente assim, num padrão terrível de qualidade, sem a isso. higienização. Felipe, Fazenda São José está pontuando aqui, interessante, que o caipira é mais interessante para carne de lata devido à banha, porque, né, É, como ele tem a e criação mais livre, ele isso. tem a encontro maior. É assim, essa questão do caipira, né? Às vezes a gente associa aquele porco que tem o toicinho maior, que tem muita banha. Mas a questão do caipira e o convencional é só tipos de criação, como manejo. E Como a existe galinha, né, por exemplo. isso, exatamente. Aí o pessoal às vezes faz essas associações. Mas o caipira, que lá no Minas Gerais, que o pessoal cria na Serra da Canastra, eles fazem a carne na lata e, digamos assim, já estão ganhando mundos, né? Porque eles entenderam que o que é meu, o que é nosso, em cooperação podemos vender mais e ganhar mais dinheiro. É verdade, Felipe, e é o mundo, realmente. Um abraço para a Laís, a gente acabou de falar dela aqui, que foi nossa convidada da live do mês passado. Deu um show aqui, o pessoal elogiou bastante, estava em João Pessoa lá, com o pessoal das flores e falando. Fiz até um vídeo especial para ela, das flores, e postei lá no TikTok, no YouTube, que foi bem legal, falando da importância da floricultura da Paraíba. Felipe, outra pergunta, né? Se você pudesse resumir o futuro, da suinocultura em algumas palavras, pelo seu olhar, seu estudo. Em poucas palavras, eu dizia que é assim, o associativismo, a cooperação e
a sustentabilidade da atividade junto com a sucessão familiar e o futuro, né? A renda do produtor, Qualidade de vida dele, né, é Felipe? Que é o qualidade de mais vida. importante, que é o produtor ele buscar tecnificar, procurar educação formal, para que ele possa melhorar a qualidade de vida. Porque por vezes a gente vê o produtor sofrendo tanto, e quando a qualidade de vida chega através de tecnologia, inovação, informação, tecnologia não é robô na propriedade. É uma mecanização inteligente, é uma assistência técnica a partir do momento que ele abre a porta para um jovem produtor chegar e opinar sobre algum manejo que ele possa estar fazendo de uma forma é, difícil e a partir daquele manejo ele faça de uma forma mais tranquila e ouvir mesmo o outro para uma opinião diferente. Isso. O produtor ter, ter essa visão de crescimento, de cooperação, e o técnico que for atender ter essa visão também, que às vezes o produtor, eles sabem muito mais do que o técnico, Sim. mas às vezes não sabe aplicar de forma correta. Então o técnico ele tem que ser humilde o suficiente para entender isso. Que às vezes você só vai lá e diz, muda isso, isso aqui, pronto. A produção E dele vai vai embora. E, gente, alavancar. isso, quem já fez os cursos no Senar, mais uma vez o Senar, sabe que sua vida, isso, e seu olhar sobre a humildade muda. Porque a fazenda do cara é a propriedade dele, a forma que ele quer produzir. Então você tem que entrar de uma forma muito maneira. E por vezes também saber ser firme. Porque tem horas que você vê, opa, o processo não é por aí, isso vai dar errado. Se É, eu deixo dar errado só porque, ah, não, vou deixar para não, né, não me corrigirem, você acaba prejudicando. E você também, produtor, quando o técnico for um pouco mais firme com você, compreender que é para o seu bem. Ele pode estar errado, aí depois você diz, tá vendo, eu lhe avisei, ó, baixa o sarrafo dos meninos, mas é, deixa, sabe, lá aplicar, porque não vai fazer grandes transformações na sua propriedade, mas pode só realmente é, melhorar. um exemplo, a gente pegando aqui né, no município, os produtores para assistência técnica que tem interesse. A gente chegou na casa de uma produtora e ela disse, não, acho que a gente tem interesse, porque é com meu marido e tal. E aqui tá tudo ok. Eu disse. Aí eu vi uma ninhada de bacuri, né? Eu disse, e aquela ninhada de bacuri? Não nasceu tal dia, porém, foram duas matrizes que pariu na mesma semana e morreu a metade. É, Aí eu disse, por quê? E a vacinação? Não, a gente só vacina quando adoece. Aí a gente foi entrando, conversando, aí no final ela disse, não. Aí aceitou a assistência. Então, assim, é o técnico saber a forma de perguntar e a forma de entrar nas propriedades, né? exatamente. Felipe, outra coisa, né? A gente sempre fala. O peso maior é a falta de informação ou a falta de crédito ou de deixar o técnico entrar. Quando você vê, né, quando você chega na granja de alguém ou na pocilga, por mais simples que seja. Ou é um É, conjunto. é um conjunto de informação com o técnico, né, quando entra. O dinheiro, às vezes, é assim, é importante mas às vezes o produtor já tem tudo lá. Só falta melhorar o que tem. E a consequência do dinheiro, se ele quiser expandir a produção, digamos assim, futuramente, depois, né? Mas o mais importante é a questão da informação e o alinhamento técnico com o produtor. Porque às vezes ele tem uma excelente genética, um espaço bom, só falta ali um olhar diferenciado. Ah, isso aqui é minha empresa, isso aqui é minha propriedade rural e nela eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não estou aqui por hobby. Tem que entender isso. Exatamente. Felipe, eu acho assim admirável, porque dentro de todas as lives, que eu acredito que a gente já deve estar aí 2 anos e meio para 3 anos, produzindo lives aqui através desse canal, não existiu uma live sequer que a gente não falasse um detalhe que passa despercebido, que é o básico bem feito. É uma água, é um sobreamento, é você ir ali no curral no final do dia olhar se o rebanho está ok. Ver se a turma está ali, tem uma higiene, se está limpo, se a alimentação está em dia, que não precisa ser a melhor alimentação, mas dentro das possibilidades que você tem, para a genética que você tem.
Então, exatamente. eu acredito que a partir do momento a gente começar a fazer as lives, agora a gente estipular assim a informação de, pessoal, antes de tudo, que você pegar de forma técnica mais profunda para você nessa live. Ah, eu vou comprar uma balança para pesar os meus animais, que já eu vou ter uma precisão bacana. Eu vou fazer uma baia mais bonita. Permite que o seu animal e a sua produção, antes de tudo, tenha qualidade efetiva, né, no básico. Sim, Exatamente. acesso à água, a sol controlado, a um ambiente limpo, a um manejo adequado, cuidado, carinho, porque as pessoas acham que é porque é bicho, não precisa. Animais felizes produzem mais, né? Que é um selo Exatamente. aí Isso. E, global. e longe de ruídos, principalmente as matrizes, em fase de lactação, em fase de quando estão prenha, né? Questão de ruídos. Os leitões, quando faz da amamentação para a creche, tem que ter muito cuidado, porque eles se estressam, às vezes, até pela forma que você chega lá. Se você chegar fazendo barulho, gritando com eles, eles vão ficar estressados e, consequentemente, digamos assim, é uma roda, um giro, né? Consequentemente, ele vai adoecer, você vai perder dinheiro, você vai gastar com medicamento, para que esse animal venha voltar de novo a produzir. Por uma coisa simples, o silêncio do espaço, como a vaca É, leiteira também. Vaca leiteira não gosta de barulho. exatamente. Não gosto E de. O jeito que recebe muita gente no sítio final de semana. Ah, final de semana eu tiro aqui para fazer uma festinha e os animais ficam expostos a isso. Não que você não pode, obviamente, receber, mas também ter cuidado com essa questão do manejo, que é importante. Lissandro, boa noite. Precisamos que venha demonstrar. Vamos organizar sim, turma de João de Sá, da Bahia. Importante também um ponto aqui, Felipe, que a gente falou em relação aos cactos, que o porco ele se alimenta também de palma forrageira. E, inclusive, tem um produtor do Rio Grande do Norte que ele dá o mandacaru, chique-chique, né? Unido à fibra, e os porcos têm uma aceitação muito boa, e os porcos dele, ó, lindo. Então, você que tem aí sua forrageira também é possível, né, Felipe? Alimentar os isso. porcos Por isso através. que essa história. O produtor, ele está onde ele quer chegar onde. O que é que eu tenho hoje na minha propriedade? Eu consigo criar? Tenho a palma. Ela não pode entrar como uma alimentação principal, mas ela pode ser uma aliada ali, né? Eu tenho um soro, eu dou um concentrado, e se eu quiser ali dar as minhas matrizes, os meus suínos ali, é até uma forma de desestressar o animal, a palma, para o pessoal que. É uma forma de bem-estar para o animal, a palma forrageira. Que massa, Felipe. Em qual sentido que você fala? Eu vi assim, eu vi um trabalho científico a respeito disso. Digamos assim, eles ali às vezes ficam estressados, agoniados, e quando você coloca a palma ali, ele vai comer, é uma forma dele se alimentar e também rica em água, né? Eles não vão Excelente a ficar. consideração. Vanils, nosso amigo aí, entrou. A gente fez uma super live, não foi? Período desse aí em Barra de Santana que foi muito bacana. Felipe, é, nossa caixinha encerrou aqui, né? O pessoal. Eu acredito que todos tiveram, de fato, o conhecimento que gostariam de obter através das suas palavras, do seu conhecimento que vai além do técnico, de desde 7 anos de idade, como você falou aí, que está na produção. De suínos, que está junto da sua família. Eu gostaria que você desse suas considerações aqui do que você achou da live, do que você espera, né, para a suinocultura paraibana. E o espaço é totalmente seu, meu amigo. Eu agradeço demais a participação e eu penso, isso não vai ficar só aqui, eu quero levar isso a outros patamares, né? E se eu conseguir chegar digamos assim, mudar o pensamento de uma pessoa, para mim, essa live já está satisfeita. Porque a gente tem que ser transformador e multiplicador de ideias, né? E agradeço demais. Agradeço também o pessoal da equipe que trabalha comigo, Rosilda, seu Maurílio, Léo, Ricardo, Alcione, Gerlaine e Lídio, o médico veterinário, que eles também me ajudam muito, me ajudaram muito na questão da minha iniciativa. Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Mas quando a gente tem pessoas que nos ajudam, né, a gente consegue dar um passo, digamos assim, um passo mais consolidado, né? Sem sombra de E, dúvidas, Felipe. e eu enxergo a suinocultura como uma atividade que ela vai transformar muitas vidas do que já transformou.
e vai transformar ainda mais e fazer com que os filhos permaneçam na produção, a sucessão da atividade rural e o crescimento do Nordeste. Ainda maior, né, na verdade, que hoje o Nordeste ele já é gigante. Gostaria de agradecer a todos, Felipe. A gente recebeu mensagens carinhosíssimas aqui, não sei se você conseguiu ler, de um bate-papo bacana, que foram, de fato, impactados, né, pelas informações que você trouxe aqui. E, pessoal, isso aqui, como vocês sabem, é um bate-papo de uma horinha, é um bate-papo rápido, que a gente sabe que no decorrer da semana é de uma grande generosidade a todos que passam aqui nessa telinha todos os meses, porque a turma vem aqui para explanar o que sabe e trazer mesmo para vocês produtores. Quem não assistiu até o fim, que possa estar, que assistiu até o fim, que possa estar compartilhando com seus amigos. Vamos subir também para o YouTube a live. E Felipe, que eu já conversei com ele nos bastidores, Felipe é meu amigo de forma particular. Ele tem todo o espaço, né, para estar conversando com vocês. Procurem, busquem se associarem à Rede Roi, que é através das redes sociais, participar do grupo de Felipe, transmitir as informações. Você que é um produtor de suínos já, que tem uma granja consolidada, se una a esse pessoal, ajude o pessoal com informação técnica. Quanto maior você é, mais você deve transmitir a sua informação, que você vai impactar diversas vidas e vai ser ainda grande uma coisa que ninguém vai tirar de você, que é o seu coração. Então, pessoal, é com muito carinho e alegria que eu deixo aqui, Felipe, o espaço, né, para encerrar a nossa live de setembro, que vem outubro cheio de bênçãos, de proteção, bons negócios para todos nós. E mais uma live bombadíssima que eu já estou planejando agora, que será o mês, né, do Outubro Rosa, também Novembro Azul que vem aí. A gente vai falar sobre um pouco de finanças, que é importante. E dentro da suinocultura também a gente pode dar uma pincelada posterior a isso, Felipe, quando o seu projeto estiver ainda mais fortalecido do que ele estiver. E o convite fica aberto aqui para você, viu? Muito obrigado, viu, Jasmine? E agradeço demais. Você também foi uma parceira na minha iniciativa. E é muito bom a gente ter pessoas que nos ajudem, né? Eu quero ser parceira da sua iniciativa sempre. Não só porque não é para você ficar dizendo não, que eu sou parceira, que eu lhe ajudo o quanto que eu gostaria. Mas por ajudar o produtor rural, como eu falei, né? A gente vinha conversando. A Laboremos foi um achado para mim nesse sentido, porque eu já fui para várias cadeiras de saúde, cursei fisioterapia, e depois ia cursar gestão, aquela coisa de gente adolescente. Quando eu me encontrei no agro, eu me encontrei com os produtores. A história deles eu me conectei. Independente do que eu fizer e Deus me colocar, no dia de amanhã eu estarei junto do produtor, através desse canal de fala, através das vendas, que, como eu fazia aqui da fábrica, a Laboremos realmente, ela me oportunizou a isso, que é uma das melhores coisas que eu gosto, assim. É um trabalho que não cansa, Exatamente. né? É, E assim, quando. cansa, né? Na verdade, tem momentos que você está cansado fisicamente, mas mentalmente você está sempre querendo trazer alguma coisa de novo e aprender com a turma aí E da assim, produção rural. o mais, Estou o muito mais, apaixonada. o mais importante para quem trabalha assim com amor é o salário emocional, né? Quando Isso. você recebe um muito obrigado e você vê o que conseguiu atingir pelo menos uma vida, transformou pelo menos uma vida. Isso é muito importante. Vai além do trabalho que muita gente trabalha pelo financeiro, só foca no financeiro e não tá nem aí para a vida de ninguém, né? Com a responsabilidade. Eu transformo vidas através, antes, né, o que eu pensava, e penso, não, é a realidade, através de mecanização. Muitos produtores, eles passavam por uma hora cortando palma na mão, conhecem o equipamento, por vezes eles, mas eu não tenho condição. Mas você tem 5 vacas aí, rapaz, vende uma vaca dessa, bota aí para você ver. Compra a máquina, começa a produzir, daqui a pouco ele tem 10, 20. Vem pessoas na minha mente que chegaram em exposição e falaram isso. Eu saí daqui, quando eu comprei a máquina, fulano de tal, distribuidor. Eu disse, mas rapaz, aquela menina me convenceu. E hoje o meu rebanho evoluiu. Eu passei a seca, né, a estiagem, passando chique-chique numa MTC, mas que melhorou a minha vida. Eu aumentei o meu rebanho. E hoje eu busco transformar, além, obviamente, das máquinas, que eu trabalho com laboretos, através da informação com vocês, né? Uma informação que vem de pessoas técnicas que têm base científica e melhora a vida do produtor que escuta e aplica na propriedade. Que é uma missão de vida, não é só um trabalho financeiro. É Exatamente. para
para melhorar. Então, Felipe, eu lhe agradeço de todo o coração pela sua disponibilidade de estar aqui, de todos os produtores aqui, a turma que sempre está nas nossas lives, 8h30 da noite, a gente sabe que é a turma do campo está cansada, mas está aqui assistindo, assiste sempre, e que a gente possa, através desse canal, beneficiar tantas outras pessoas, como a indústria Laboremos vem beneficiando, e os parceiros que acreditam no trabalho do lado de cá. E a gente, do lado que você está aí. É dentro e fora da porteira, como fala no agro. Exatamente. Que Deus nos Felipe, abençoe sempre. fecho você a live. Um cheiro para todo mundo. E até breve, pessoal. Deixe suas considerações para a turma, Felipe. Um forte abraço, pessoal. Precisou. Fala conosco, né, Felipe? Procura você aonde, Isso. Felipe? Deixa suas redes sociais, Felipe. Olha o teu marketing, rapaz. Eu vou É, deixar marcado aqui. o meu Instagram, né? Isso. @PHAndradeagro. E a marca da Roink é @Roink Colaborativo. Eu vou Pode nos. deixar aqui na collab, pessoal, para vocês seguirem lá. E o link do WhatsApp já está lá na bio da Ronque Felipe, ou ainda não? Do grupo. Não, do WhatsApp não, eu vou colocar. Pronto, Aí tá tem um certo, grupo pessoal. também, quem quiser entrar e colaborar com suas ideias, né? E aprender, também esteja convidado. Obrigado, pessoal. Uma excelente noite. A live super produtiva, animada e um bate-papo muito interessante. E até amanhã, se Deus quiser. Que agora, Até. ó, só dormir. Tchau. Tchau, tudo de bom, Felipe. Obrigada. Tchau, turma. Tchau, tchau.